Boa tarde a todos. Celebra-se hoje, dia 17 de novembro, o Dia Internacional dos Estudantes. Das várias iniciativas promovidas por esta direção da APAP, a consolidação do vínculo com as universidades tem tido especial atenção. Adicionalmente, a APAP tem feito uma forte aposta nos jovens profissionais e quer apoiar os estudantes de arquitetura paisagista no início da sua carreira profissional. Deste modo, além de outras iniciativas já em curso, como a isenção de pagamento anual para os associados estudantes, o programa dos tutores da APAP, ou a possibilidade de divulgação de teses e trabalhos no Arquivo Digital da Arquitetura Paisagista em Portugal, lançamos esta formação aberta sobre o tema de como entrar no mercado de trabalho. Hoje vamos falar sobre 3 ferramentas importantes para preparar a entrada ao mercado de trabalho: a carta de apresentação, o currículo vitae e o portfólio. Para isso, temos connosco a Ana Palma, licenciada em Arqueologia pela Faculdade de Letras, e que é atualmente o apoio administrativo da APAP e é também formadora certificada pelo IEFP. A Ana irá falar sobre as 2 primeiras ferramentas, a carta de apresentação e o currículo vitae. Eu sou Maria Aragão, arquiteta paisagista, formada na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, e sou atualmente o apoio técnico da APAP. Eu irei falar sobre o portfólio. Espero que esta formação vos seja útil nesta transição tão importante da vossa vida. Qualquer dúvida ou questão, não hesitem em contactar a Ana pelo e-mail apap@apap.pt ou a mim pelo e-mail apoio.tecnico@apap.pt. Com isto, passo a palavra à Ana. Bom dia do estudante a todas e a todos. Iremos então dar início à formação da APAP aberta, como entrar no mercado de trabalho. A carta de apresentação, juntamente com o currículo e o portfólio, são então a primeira fase de candidatura a uma entidade, a uma empresa à qual se irá seguir, em alguns casos, a prova de conhecimentos e, finalmente, a entrevista. A carta de apresentação inicialmente era redigida e enviada em papel, atualmente, juntamente então com todo o resto da documentação, atualmente não é mais esse o formato que é utilizado. Grande parte das candidaturas é feito em formato digital, em formulários online ou através do envio por e-mail, onde se anexa naturalmente então o currículo e o portfólio. Nesse caso, a carta de apresentação acaba por ser muitas vezes então o próprio corpo de e-mail. É um elemento extremamente importante no processo, pois é o único momento de todos em que, além das vossas competências e habilitações, podem então dar a conhecer um pouco a pessoa, para além de toda a informação que já discorre nos restantes elementos entregues. Bem redigida, ela é naturalmente um acréscimo de valor. A forma como é composta irá demonstrar aqui a motivação e a criatividade, podendo talvez catapultar aqui numa potencial entrevista, dado que muitas vezes é a primeira fase de avaliação que o recrutador tem quando recebe então os documentos. A carta de apresentação deve primar pela singularidade, a ideia de conseguir fazer então que no corpo da carta se consiga uma combinação única entre as habilitações, as competências e as características, sendo que naturalmente o entusiasmo com que é redigida, nunca esquecendo que naturalmente é uma carta formal e tem uma escrita formal, vai demonstrar também que tens interesse na organização à qual te estás a candidatar. Podes, inclusive, mostrar quais as mais-valias da empresa com a tua integração. Não deves assim naturalmente enviar nunca a mesma carta de apresentação para várias candidaturas, independentemente de mudar naturalmente o nome da empresa à qual irá ser, para a qual te estás a candidatar. Nela podes nomeadamente demonstrar que conheces bem a empresa e que não se trata dessa forma aqui de uma candidatura quase pro forma. Valorizar a experiência, no sentido em que neste pequenino texto da carta de apresentação podes destacar aqui um ou outro projeto em que tenhas estado envolvido e que naturalmente já estará no teu currículo, que veremos à frente então como o deves organizar. Apresentá-lo de forma
complementar, mas naturalmente sem ser exaustivo. Nesta carta trata-se de um pequeno texto, nunca esquecer ao longo do processo da velha máxima, menos é mais. Não transformar aqui então numa apresentação exaustiva dos projetos, de todas as experiências, escolher aqui apenas um que aches mais indicado ou adequado ao contexto. Terem atenção, naturalmente, aqui a adequação ortográfica e a gramática. Mostrar muitas vezes o documento a uma terceira pessoa é importante, muitas vezes quando lemos e relemos não nos apercebemos de pequenas gralhas, de pequenos erros, que são importantes. A adequação e mostrar que sabes comunicar de forma eficaz é naturalmente também aqui um fator de diferença. A estrutura da carta, ela deve então naturalmente ter aqui a informação do local e da data, o nome do destinatário, o título do destinatário, o nome da empresa, o endereço. Farás uma saudação inicial, sempre com atenção de que é uma escrita formal, ao qual se segue então o corpo da carta, convém, já falámos, não ser muito exaustiva, e no fim uma despedida cordial, o teu nome e as respectivas informações de contacto. Vamos aqui então seguidamente ver alguns exemplos, existem vários, que se, enfim, podem talvez ajudar na composição de uma carta de apresentação que possas juntar à documentação. Sendo estudante e sem grande ou nenhuma experiência laboral, muitas vezes fica então difícil redigir o currículo e determinar quais as experiências que devemos incluir nele. Além de, naturalmente, incluir os dados pessoais, onde deves colocar não só o teu nome, os contactos, a nacionalidade, o local de residência, links de redes sociais, normalmente utiliza-se o LinkedIn, deves fazer um pequeno resumo pessoal e profissional, um pequeno parágrafo, onde no fundo vão constar tanto as tuas competências pessoais, a forma como se adequam as aptidões e qualificações ao nível de habilitação, também como que tens nomeadamente ao nível de trabalho de equipa as competências pessoais, o que fará naturalmente bastante diferença quando do recrutador, pois essa será a forma como melhor entenderá a tua integração, tanto em trabalho de equipa como a nível de responsabilidade. Na formação profissional deves naturalmente colocar o teu percurso académico e outras formações que possas ter e que sejam uma mais-valia para o recrutador, ligadas, ainda que não muito ligadas ao que te candidatas, ou seja, todos os cursos, todas as experiências que tiveste, independentemente do percurso académico. Mesmo que não sejam da área da arquitetura paisagista, elas naturalmente farão diferença para o recrutador. Caso já tenhas alguma experiência profissional, ainda que pontual, ela é obviamente importante, mas também projetos que tenhas feito na faculdade, funções e responsabilidades que assumiste ao longo desse projeto, irás apresentá-lo aqui no currículo por ordem cronológica, ou seja, da experiência mais recente para a mais antiga. Tens depois também outro campo, os conhecimentos informáticos, onde irás colocar todas as restantes qualificações que tens e certamente terão peso também na decisão do recrutador. E, finalmente, os conhecimentos linguísticos, onde naturalmente cada vez mais importantes, onde irás valorizar as línguas que dominas, tanto na oralidade como na escrita e na leitura. Cuidados a ter, e de uma forma resumida, lembrar sempre para não discorrer nem acabar por incluir informação que não é objetiva, que não é necessária, lembrar sempre que menos é mais, escrever sempre na terceira pessoa, apresentar o percurso académico e profissional, lá está mais uma vez por ordem cronológica, da experiência mais recente para a mais antiga, a priori
a mais recente é também aquela que mais importará para a função a que tu estás a candidatar. Incluir então as competências técnicas e tecnológicas de comunicação e, mais uma vez, no fim, verificar sempre se existe algum erro ortográfico. Temos aqui, hoje em dia, disponíveis várias plataformas, vários exemplos de currículos que marcam pela diferença. Deixamos aqui algumas sugestões, a lista é enorme, mas apenas para que possa ficar uma ideia de poder então construir aqui um currículo que marque pela originalidade. Vamos então agora falar sobre o portfólio. Portanto, o portfólio é a tua primeira ferramenta profissional, vale? É aqui que vais mostrar o tipo de trabalho que consegues fazer, que sabes fazer, que tens feito durante o teu curso académico. 10 notas importantes a ter em conta ao criar o teu portfólio. O portfólio demora muito tempo a criar, portanto não deixes isto como uma tarefa de última hora, tipo, para fazer assim já no final, vai fazendo com o tempo, vai juntando os teus trabalhos e vai fazendo com o tempo e com atenção, para lhe prestares a atenção que merece. A apresentação é tão importante como o conteúdo, como serão os teus projetos também de arquitetura paisagista que vais fazer no futuro, além de serem coisas práticas e funcionais, têm também que ser coisas bonitas, não é? E, portanto, é a mesma coisa com o teu portfólio, tem que ser algo que seja apelativo visualmente. O portfólio também é a forma de te diferenciar dos teus colegas, não é? Portanto, podes mostrar algo que tu saibas fazer que outros não sabem, sabes fazer uns renders em 3D, não sei, algo. Agora é o momento de mostrar exatamente tudo aquilo que podes fazer. Uma vez mais, o menos é mais, não importa quantos trabalhos é que tu tenhas e que estejas muito orgulhoso, tenta fazer uma boa seleção para pôr só os melhores, mesmo o melhor do melhor é o que deve ir no teu portfólio. Bom, aqui também a questão da personalização, não é? Portanto, se vais enviar para um ateliê que se dedica, por exemplo, não sei, ao ornamento do território, tenta que os projetos, os trabalhos que pões no teu portfólio mostrem um pouco mais de algo que sirva para o ornamento do território, não é? E também para mostrar ao teu potencial empregador que estás a dirigir esta peça para eles em particular, que é importante. Bom, o máximo de 10 megabytes, isso é porque muitas vezes nem todos os sites aguentam documentos grandes e, portanto, tenta fazê-lo o mais pequeno possível. E eu sei que é difícil, principalmente com estas imagens 3D, mas se fizeres em PDF, tens sempre a vantagem de ser um fecheiro mais pequeno. A questão da evolução também é importante. Às vezes podes achar que os teus trabalhos podem não ter a maior qualidade, todos eles, não é? Podem não ter todos ótima qualidade, mas ao mostrares um progresso em como melhoraste do primeiro ano para o último ano, isso é importante, porque ver a evolução é muito importante. Porque vais continuar a evoluir ao longo da tua carreira profissional e, portanto, é bom ver a tua capacidade de adaptação e de evolução. Detalhes são importantes no projeto e são importantes no portfólio. Como eu dizia antes, o portfólio é o teu primeiro projeto, pá, e portanto pensa nele como se fosse um projeto. Pensa nos pormenores, vão ser importantes. Colaboradores, se fizeste um projeto com colegas, dás-lhes crédito, não digas que fizeste tu sozinho, dá crédito, é assim também que vai ser depois na tua vida profissional. E depois a formatação, pronto, é importante, nós estamos sempre a mudar os nossos gostos, não é? Então é constante alteração e, portanto, é bom também que escolhas algo que, das duas uma, ou estás sempre a mudar o teu portfólio, então escolhes algo que seja fácil de adaptar a qualquer circunstância. Portanto, isso é uma escolha que vais ter que fazer, lembrando sempre que tem que representar quem tu és. Portanto,
portfólio não é uma ferramenta fácil de fazer, é complexo e por isso, uma vez mais, voltamos ao número 1, faz com tempo, porque precisas de tempo para fazer. O que não deve faltar ao portfólio: esquiços e desenhos feitos à mão, gráficos e ilustrações digitais, portanto é tão importante o trabalho feito à mão como o trabalho, enfim, agora, não é? O trabalho digital. Os textos vais querer que sejam claros e sintéticos, depois quando começares a fazer as memórias descritivas vais ter que ter essa mesma capacidade. Mostrar a tua seleção de plantas e como consegues conjugar plantas, o mesmo com as combinações dos materiais. E depois, alguns exemplos. O melhor que podes fazer é ir encontrar referências visuais online e tentar encontrar algum que seja mais parecido contigo ou que melhor te represente e depois adaptar a ti próprio, não é? Aqui vamos dar alguns exemplos de portfólios interessantes graficamente e podes encontrar muitos mais online. No fundo aqui tens um bocadinho de tudo, não é? Portanto, é a composição, tens o master plan aqui, tens alguns detalhes, alguns pormenores, tens texto conciso, em todos eles vais encontrar estas mesmas características, não é? Portanto, tens uma página por cada projeto, faz-o valer. E pronto. E depois aqui deixo-vos um link, está em inglês, mas está bastante bom, que é que devem seguir, da Land 8, que vale a pena ver. E pronto. Agora relembro aquilo que tinha dito no início, não é? Como associado estudante da APAP, não se paga cotas anuais e, portanto, convido-vos a todos a juntarem-se. Agora até se faz a candidatura muito facilmente através da nossa área reservada no apap.pt. O programa dos tutores da APAP, que está disponível para todos os associados no início da sua carreira profissional. É muito normal, quando se começa a trabalhar, que se tenha imensas dúvidas e para isso nós temos uma rede de profissionais, todos com muita experiência e que estão dispostos a fazer uma mentoria para todos aqueles que sintam que necessitem, que tenham algumas dúvidas, que precisem de esclarecer. Têm aqui as nossas redes sociais e, como vos tinha dito antes, qualquer dúvida ou questão, não hesitem em falar tanto com a Ana ou comigo, apap.pt para falar com a Ana, ou apoio.técnico@apap.pt para falar comigo. Boa tarde a todos e um ótimo Dia Internacional do Estudante.